Olá, seja muito bem-vindo a mais um Radiocast Empresas, esse bate-papo que nós temos aqui com empresários, empreendedores, não só de Prudente, como da região, onde a gente conhece um pouquinho mais do DNA da empresa e o DNA desses empreendedores, né? E hoje estou recebendo uma pessoa muito especial, porque ele tem uma história não só como empreendedor, mas também como palestrante. Então nós vamos conversar com César Galindo, que é o CEO da Grampel, que é uma empresa já de muita tradição em Prudente, dentro de um segmento que também trabalha basicamente para outras empresas, né? César, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Ricardo, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Agora nós vamos saber um pouquinho do César. Dessa linha do tempo. Você é nascido em Prudente? Sou prudentino. Você é prudentino, nato? Em 1968. E nasceu em que região aqui? Sempre morei muito próximo ali, onde era antigamente o campo do Corinthians, não é ali a Vila São Jorge, que hoje Vila São, que hoje é o Prudente shopping. Park Shopping, né? Então, a minha infância, meus avós moraram lá, meus pais. Durante um período de 4 anos, nós nos mudamos para Presidente Venceslau. Dos 6 aos 10 anos eu morei lá. Meus pais trabalhavam na antiga Telesp, né? A empresa de telecomunicações. E meu pai e minha mãe foram transferidos para lá e a gente ficou 4 anos da infância lá. Mas assim, desde sempre sou prudentino. Aí estudou ali por perto também? Sempre ali por perto, né? Nas escolas. Eu frequentei muito o bairro. Na época, rua de terra, a gente ficava jogando futebol. Outra história, né? Tempo do Corintinha, né? Já fui gandula do Corintinha. Olha, era muito legal isso. Teve várias partidas importantes ali, né? Muito, era bem pegada a coisa. É muito legal conhecer um pouquinho desse DNA que a gente começa ali. Você falou dos seus pais que trabalhavam na Telesp, vocês são em quantos irmãos? Eu e minha irmã. Só você e irmã? Só nós dois. Tá. E aí, vocês foram para Venceslau uma época, voltou para cá, voltou para Prudente ainda jovenzinho, 10, 11 anos, né? Perfeito. Menininho ainda. E aí, conta um pouquinho dessa trajetória de escola, para a gente entender um pouquinho essa linha do tempo seu. Eu fiz em escola pública, não é? O primário, que a gente chamava antigamente do ginásio, né? O colegial, tá? E depois eu ingressei em Direito, né? Na Universidade do Oeste Paulista, aqui. Sou formado em Direito, bacharel. E sou empreendedor já há mais de 32 anos. Né? Minha história começou em vendas, eu digo que desde sempre, porque com 11 anos de idade... Eu já ajudava meus avós na Feira Livre. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você começa no mercado de trabalho? Exatamente. Meus avós maternos tinham uma banca de roupas na Feira Livre aqui em Prudente. E meus avós paternos tinham um pequeno hotel ali próximo à antiga rodoviária, né? Que hoje é um terminal rodoviário da rodoviária antiga. Então eu revezava, quando podia, nas férias principalmente, me ajudar meus avós na feira. Os maternos e os meus avós paternos, eu ficava ali no hotel recepcionando pessoas, servindo mesas, isso com 11, 12 anos. Então, de certa forma, você já vem de uma família que já tem isso na veia, né? Do empreender. Exatamente. Pulou a geração dos meus pais, mas dos avós, sim. Legal. Então, é interessante, né? Como a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Essa é uma fase, anos 70, anos 80, começava a trabalhar muito cedo, né? Não tinha essa... Vamos dizer assim, essa legislação toda de hoje, né? Eu acho que a gente não começava a trabalhar muito cedo. Hoje a gente trabalha muito tarde, começa a trabalhar muito tarde, né? Eu acho que a gente trabalhava na época que precisava começar, não é? É por isso a questão da mão de obra hoje é tão difícil? Eu acredito que sim, não é? Hoje nós estamos... É uma geração de cristal, não é? As pessoas não aprenderam a se frustrar, não aprenderam a criar casca, não é? E aí quando vai para o mundo infelizmente cobra, né? E é interessante, você falou de 11, 12 anos, né? Eu comecei a trabalhar também com uns 13, 14, morava em São Paulo, de office boy. Imagina office boy em São Paulo, na época que não tinha celular, então os pais falaram, vai trabalhar. Então você não tinha nem como saber onde é que seu filho estava dentro daquela grande metrópole, né? E não era um sofrimento. Não foi um sofrimento trabalhar, né? Parece que na época a gente até curtia isso, porque não era uma coisa que você deixava de viver a sua infância, ou de você brincar. Pelo menos assim, é a minha percepção, no caso da minha vida, né? Eu tenho exatamente essa percepção, sabe? Hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu não sofri. Com 11 anos, parece que eu estava me divertindo, sabe? Mesmo depois, depois a gente vai chegar lá, né? Quando eu entrei em vendas, quando eu montei minha empresa, eu considero, Ricardo, hoje estou com 57 anos, que eu não tive sofrimento no trabalho. Eu tive desafios.
né? E os desafios me fizeram o quê? Crescer, me desenvolver, momentos que não foram tão agradáveis. Sim. Porém, tudo isso hoje, eu olhando para essa época, disse, poxa, como valeu a pena cada gota de suor que a gente derramou, não é? Bom, então você começou a trabalhar muito cedo, um pouquinho antes da faculdade, você já estava em alguma outra empresa, algum outro ramo, como é que foi isso? Sim, eu lembro que quando eu fazia colegial de manhã no Sarrion, e à noite eu fazia eletrotécnica no Joaquim Murtinho, né? Então, e servia também como, era curso técnico, mas servia como colegial, mas eu queria fazer os dois. Aí uma empresa já extinta aqui em Presidente Prudente, a MacCop, precisava de um técnico para copiadoras, máquinas copiadoras. Só que eu era um péssimo aluno. Eu não entendia nada de copiador, nada da parte eletrônica. Fazia eletrotécnica, mas não sabia trocar uma tomada. Só que eu tinha uma vontade de crescer, uma vontade de desenvolver. E eles selecionaram lá 5 candidatos. Eu passei. E no primeiro dia de serviço, o cara me mostrou uma placa e falou, o que é isso? Uma placa eletrônica? Um circuito? E eu falei, não sei. Falei, poxa, mas você não faz eletrotécnica? Não, eu sou muito bom, eu gosto de desmontar carrinho, brincar. Pode deixar, deixa comigo. Em menos de uma semana já estavam me colocando para lavar peças. Mas até para lavar peças eu era ruim. Aí me chamaram e falaram, César, não dá, cara. Isso eu tinha 16 anos, você não tem a menor condição. Eu falei, me dá uma pasta para vender. Nunca tinha vendido nada. Olha. E aí foi ali que e eles me deram essa oportunidade, e dali para frente eu falei, acho que é isso que eu quero para a vida, né? Nem Paulo se descobriu, na verdade, com essa frase você já sabia. Né? Você já sabia que você se daria bem na questão de vendas, né? Eu acho que eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia como conseguir. Olha só. Então, e eu falei, poxa, eu quero trabalhar, não... Fala bem a verdade, tem pessoas que falam, mas eu trabalhei porque eu precisei muito. No meu caso não era, tá? Sim. A minha família tinha uma vida, nunca tivemos muitas coisas, mas eu não precisava ajudar em casa. Tem uma estabilidade ali. Tinha uma estabilidade. Era uma empresa muito boa que seus pais trabalhavam. Muito boa. Mesmo assim, eu sempre pensava, poxa, não é justo ser sustentado, não é justo que eles paguem minhas contas, né? Então eu tinha isso desde muito novo. Eu preciso buscar a minha vida, preciso buscar a minha independência. Que é uma característica de geração também, né? A gente estava falando disso, é uma característica, né, de geração, de você ter sempre, logo cedo, olha, o homem com 18 anos, ele tem que sair de casa, ou ele tem que ter a sua vida, né? E é uma diferença cultural muito grande, né? Exatamente. Mesmo assim, talvez tenha acontecido com você também, tive muitos colegas que precisavam mais do que eu, sim, que ficavam na aba dos pais, né? E hoje você vê que também não prosperaram tanto. E aí, bom, então você estava lá na MacCop, eu lembro da MacCop, você estava ali, e por que a ideia de fazer direito? Aí já é uma outra história. Eu me sentia na obrigação, e a gente tinha muito mais, eu acredito, isso também é um lado bem interessante da gente comentar, a gente tinha muito mais consideração pelos pais. Sim. Eu achava que eu precisava, eles mereciam um diploma. Olha que interessante. Era uma questão de consciência minha, tá? Então eu fui fazer direito. E por que eu fiz direito? Porque não tinha física, biologia nem matemática. Eu queria fugir de algumas coisas, desde já. Bem humanas, na verdade. Né? Bem humanas. Não quero entrar nessa... Eu acabei fazendo administração também. Fiz administração porque eu sou péssimo em matemática. Engraçado, eu sou bom de lógica, mas eu sou péssimo em matemática, né? Mas administração, direito, a faculdade em si, todos os cursos, eles vão abrindo novos caminhos na mente também, né? Para você ter outras percepções, né? Perfeito, é isso que eu falo. Ela trabalha outras áreas do cérebro, né? Então, quer dizer, tudo que você puder exercitar seu cérebro, exercitar sua mente, pensar em coisas novas, ampliar os horizontes, é sempre muito bem-vindo, né? Isso em tudo na vida, sabe? Eu acho interessante porque você falou da questão do direito. Você é bacharel, né? Em algum momento, ou em vários momentos da sua vida, você acaba utilizando coisas que na época da faculdade você fala, poxa, mas acho que eu não vou utilizar isso aqui, viu? Nossa, e aí, no dia a dia, você acaba ligando os pontos, né? Steve Jobs falava muito de ligar os pontos. O direito tem muito de interpretação também. E em vendas é a mesma coisa. Empreendedorismo, muitas vezes você vai ter que usar seu raciocínio, persuasão, interpretação, né? Eu lembro que assistia alguns júris quando eu estava fazendo faculdade. Então você via ali aquela disputa entre promotores e advogados, né? Acusação e defesa. Então tudo isso
foi somando também para que eu me tornasse esse profissional, eu acredito que com uma bagagem mais interessante. Né? E aí você termina o curso de Direito, nesse intervalo você ainda estava na Macicop ou você já começou a empreender? Como é que foi isso aí? A Macicop foi com 16 anos, né? E eu fui trabalhando, depois a Contamec me convidou para trabalhar lá, que já era uma empresa muito mais estruturada. Fui para a Contamec. Aí, depois de uns 2 anos e meio, eles encerraram o departamento de vendas externas. Eu só sabia vender material de escritório. Fiquei desempregado no final de ano. E na época não tinha registro em carteira, não tinha férias, 13º, nada. E eu tinha o que era mais precioso, ou que é mais precioso para um homem de vendas, que era uma carteira de clientes. Então, o que eu fiz? Graças à ajuda dos meus pais, né, que sempre me apoiaram muito, juntei algumas economias. E no meu quarto, mesmo onde eu dormia, que eu era solteiro, eu tirei meu guarda-roupa e coloquei uma estante, uma prateleira de aço. Como na época vendia fita de máquina de escrever, papel carbono, grampo, clipes, calculadoras. E eu fiz o seguinte, eu comecei a atuar na mesma região em que eu atuava da Contamec, vendendo e entregando os produtos, por conta já. No quarto. Você criou um delivery. Um delivery. No quarto onde eu dormia, se tornou minha primeira empresa, né? Dividia o quarto com a empresa. E qual que foi o passo seguinte? O passo seguinte foi quando eu tive uma oportunidade aqui na Washington Luiz o passo seguinte do quarto foi para a sala, porque o quarto ficou pequeno. Então já tinha um crescimento. Tinha uma sala de visitas lá que minha mãe desocupou. E aí eu montei ali, coloquei um guarda-mirim, ele ficava atendendo os telefonemas, os pedidos, e eu continuava na região vendendo. Aí a próxima oportunidade foi quando ali em frente eu ia Fernando Costa, uma garagemzinha muito apertada, pintou uma vaga. Eu falei para minha esposa, poxa, vamos montar uma loja. Você já estava casado então nessa época? Início eu casei, né? E aí eu falei, vamos montar uma loja? Ela falou, vamos embora. Eu lembro que na época a gente pagou luvas que não se pagaria nunca, $4.000 de luvas para uma lojinha em que cabia eu e minha esposa só. Às vezes chegava um cliente, tinha que sair um dos dois. R$20 mil hoje. Então, e a gente não tinha condições. Ela também sempre foi uma pessoa que deu aula, chegou a dar aula em 5 escolas ao mesmo tempo para a gente se sustentar. Então a gente resolveu empreender ali. Fui tirando ela das escolas, vindo para a empresa. E aí eu montei uma loja, minha esposa ficou na loja e eu continuei viajando a região, a mesma coisa. Aí pintou uma oportunidade de montar uma loja em Venceslau, montei uma loja em Venceslau. Aí na Manuel Goulart desocupou um prédio um pouco maior, a gente foi para lá com a cara e a coragem também. E aí as coisas foram acontecendo. Aí desocupou um prédio maior um pouco, do lado desse que eu estava, abrindo 2 portas. Aí já começamos a trabalhar com papelaria e imóveis. E hoje eu estou ali próximo ao Cristo, né? Com uma loja de mais de 1.000 metros quadrados há 15 anos, onde a gente, graças a Deus, tem conseguido servir Prudente região. E ainda paralelo a isso, eu sempre acreditei muito em desenvolvimento pessoal, eu sempre acreditei muito no desenvolvimento das pessoas. E em 2012 eu comecei a treinar empresas também. Então hoje a gente faz convenções pelo Brasil, né, falando sobre técnicas de vendas, estratégias. Tem uma escola de vendas em Prudente. Legal. E a gente foi. E eu me descobri nisso também, não é? Que eu sempre acreditei muito que você muda resultado mudando comportamento. Até antes da gente falar um pouco disso aí, você trabalha com um tipo de produto onde é uma negociação com pessoas que negociam, né? Então você tem um aprendizado constante, porque você não é um consumidor de um produto simples, né? E você está lidando com pessoas que negociam também no dia a dia, né? Exatamente. O que em um primeiro momento pode parecer um desafio, porém, a gente olhando a parte cheia do copo, são pessoas que têm esse entendimento, sim, né, de que para você crescer você precisa trabalhar alguns aspectos, e principalmente as pessoas. Então, quando até eu trouxe a minha escola de vendas para Prudente, muita gente falou, pô, César, Prudente não tem esse DNA, o pessoal daqui é ultrapassado. É tudo como você vê as coisas. E eu fui conseguindo, aos poucos, conscientizar os empresários da importância de capacitarem seus profissionais, de se capacitarem. E isso, assim, abriu muitas portas em Prudente. E hoje a gente, graças a Deus, é referência. Sempre que eu vou montar um workshop, um seminário, tem esgotado vagas. Eu tenho tido um respaldo, porque as pessoas percebem realmente a diferença que é um trabalho bem feito para aquele que não é tão bem feito assim. Ou seja, é interessante como muitas empresas, muitas pessoas acabam negligenciando o que é fundamental para qualquer empresa, que é a venda, né? Parece muitas vezes que vai ser um vendedor. Poxa, mas o vendedor,
é o que faz a engrenagem funcionar. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor sistema de produção, que não resolve absolutamente nada se você não tiver uma equipe de venda capacitada, né? Perfeitamente. Eu digo que, bom, todos sabem, vendas é o coração da empresa. Sim. Então eu posso ter o melhor produto do mundo, mas se eu não tiver quem o venda, não vou ter sucesso. Ô, Ricardo, você tem um programa excelente na rádio, tá? Agora, os anunciantes, nem todos vão estar ouvindo Sim. a rádio. Então, Sim. o que precisa? Do seu comercial ir lá trabalhar Sim. esse pessoal e mostrar o que isso pode reverter para eles em benefícios, né? Então, você tem um ótimo produto. Agora, se não souber vender, de pouco adianta. E, infelizmente, eu ainda vejo muitos líderes, até só abrindo um parênteses, que falam, não, meu time é bom, não adianta, eu treino os caras, eles ficam bons e vão embora. Eu falo, então não treina e morre com eles aqui abraçado para ver o quanto você vai ganhar. Né? O que vai ser muito pior, né? Você ter uma equipe e a gente percebe, não só em Prudente, né? Claro, a gente fala daqui porque nós somos aqui, vivemos o dia a dia de Prudente, mas que ainda falta muito, né? Para você ter uma capacitação em vendas e atendimento, né? Muitas empresas têm bons produtos, têm um ambiente agradável e aí você não tem um atendimento que seja condizente com tudo aquilo, né? Eu digo novamente a você que isso para mim é uma responsabilidade da liderança. Porque um líder precisa entender o seguinte, eu não posso ter pessoas mais ou menos querendo uma empresa 100%. Eu não vou ter empresa 100% com profissionais 50%. Então, eu preciso realmente treinar meu time, capacitar meu time. E outra, a gente não percebe o quanto dinheiro está ficando na mesa pela falta de um time treinado, capacitado, sabe? E são detalhes pequenos a venda. Venda não é, sabe, um mito em vendas é que vendas é dom. Não, vendas é dedicação. São técnicas. É aprendível, sim. E é interessante que é o natural, né? Deveria ser o natural do ser humano, né? A comunicação deveria ser o natural do ser humano. E o ser humano acaba, na linha do tempo dele, na vida, colocando tantos obstáculos para conversar com o outro, né? E acaba perdendo o quê? O principal da venda, que é a base, é o atendimento. Perfeitamente. Cordialidade. Generosidade. O que eu falo é que duas coisas na vida que você vai se dar bem em qualquer cenário. Se você souber vender e se comunicar. Então, se você sabe se comunicar, tá? E se comunicar não é falar bonito, não é falar bem, é falar o que as pessoas estão entendendo. Né? É entender as pessoas. Eu até costumo dizer que se você pedir, César, me defina um bom vendedor em 5 segundos. Eu vou te falar que é aquele que entende a dor do cliente, se sensibiliza com ela e entrega a cura. Então, um vendedor basicamente tem que saber isso. É ser engajado, é fazer um bom diagnóstico, entender o que o cliente quer, né? Falar eu no lugar dele o que eu gostaria e depois entregar aquilo, sabe? É muito simples. Agora, precisa ter força de vontade, tem algumas técnicas, estratégias, lógico, né? Mas eu digo que se um vendedor estudar igual um médico estuda, ele vai ser tão rico quanto o médico. Sim, ou até mais. Ou até mais. Porque a venda ela não tem limite. Não tem limite. É a única profissão do mundo que você sai daqui e vai para cá, dependendo dos seus esforços, da sua dedicação, né? Das suas estratégias. Você ministra aulas, ministra palestras também. Eu vou falar no meu caso, dando aula de como falar em público, por exemplo. A minha primeira turma de como falar em público, fui colocado meio que na fogueira. Você trabalha em rádio, acho que você consegue dar aula de como falar em público. Então, fui lá, estudei um pouquinho e tal. E é interessante porque você é um comunicador nato e parece que, como já está dentro da gente, parece que é muito fácil. Você começa a olhar e falar assim, mas como que as pessoas têm dificuldade em se comunicar? E quando eu comecei com a primeira turma, eu via pessoas que gaguejavam, que tremiam de medo, que não conseguiam organizar as ideias na hora. Fala, mas gente, né, parece que o que para nós tem uma certa facilidade e deveria ser o normal do ser humano, essa comunicação, como as pessoas têm barreiras para enfrentar a comunicação e, consequentemente, a venda. Né? Então a gente acaba aprendendo muito como tentar fazer com que essas pessoas olhem diferente para essa situação. Né? Lá no início da nossa conversa, você falou, até nos bastidores aqui antes da gente começar, que toda empresa existe um porquê por trás disso, né? Que você gosta de falar a história do fundador.
E é exatamente isso que você está pontuando agora, ô Ricardo. Quem vê a gente aqui conversando, batendo esse papo, falou, pô, o cara nasceu para isso. Não nasci para nada. Aliás, você não nasceu para nada. Nós somos fruto daquilo que a gente foi treinando, foi se preparando. Você não sabe o quanto eu fui tímido na minha vida. Mas tímido assim de... Eu vou até me abrir agora, de ter que estudar na casa de uma menina e ficar com vergonha de sentar do lado dela para pegar um caderno e fazer uma lição junto. Sabe? E o que eu fiz? Fiz 1 ano de teatro. Fiz técnicas vocais, fiz seminários de vendas. Cara, isso que você faz de ensinar a falar em público, gente, se você aprender a se comunicar, fizer um curso desse, muda tudo. Então são barreiras criadas pela nossa mente. Tudo é preparação. E preparação é tudo. Então, quando alguém vê um profissional bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, pode ter certeza que por trás de tudo aquilo houve muito suor, houveram lágrimas, porém, ele chegou lá porque ele não acreditou nos dons, e sim na preparação e na vontade que ele tinha de progredir, de se desenvolver, de prosperar na vida. E outra coisa interessante, né? Você estava falando aqui, por exemplo, eu conheço dentro do meu ramo muitos profissionais, muitos locutores, e eu também me coloco nessa situação de ser uma pessoa fechada no dia a dia. Eu não sou um cara tão expansivo assim. Só que o rádio para mim tem uma magia, o microfone tem uma magia, o palco tem uma magia, né? Então quando a gente fala assim, o cara é um bom vendedor, ele é expansivo. Não, ele está exercendo a profissão dele naquele momento e não significa que ele seja no dia a dia, em todos os lugares, da mesma forma, né? Nós temos as nossas personas também, né? Claro, e isso é legal. Às vezes você tem que se vestir de um personagem, tá? Porém, eu acredito que quando você fala... Agora vamos até ampliar um pouco mais da conversa. Quando você fala em valores, ética, sim, tudo que você estiver pregando já aqui, tá aqui e eu estiver pregando lá no palco, eu preciso ser no meu dia a dia, senão não é verdadeiro. Então, esse eu falo. Você pode até se vestir de um personagem aqui, mudar a voz e tal, não ser monotônico, mas quando você vai se comunicar, por exemplo, um vendedor, e está em uma negociação, é fundamental que aquilo que você esteja falando com o cliente seja verdadeiro, que seja aquilo que você sente mesmo. Porque para você ter uma carreira sustentável, você precisa se basear em relacionamentos, de preferência relacionamentos duradouros. E você só vai conseguir se relacionar por muito tempo com o mercado, com os clientes, a partir do momento que você transmitir credibilidade, que você tiver esses valores muito bem fixados, porque sabe que a máscara cai. Sim, então, com certeza. Muito legal o que você falou aí, que eu acho que é um gancho que a gente acabou pegando, que eu preciso sim me vestir de um personagem, né? Mas sempre com verdade, sempre colocando a alma e o coração naquilo que a gente faz, né? Que é o que você faz na rádio. Uma coisa interessante assim, que momento que você está ali como empresário, vendedor, está na rua e tal, você fala assim, poxa, agora eu quero também trabalhar ministrando e levando esse conhecimento para outro público. Quando que dá esse insight? Exatamente assim, eu não consigo pontuar, acho que essas coisas foram acontecendo, mas assim, de uma forma geral, eu costumo dizer que eu sou um ator frustrado. O meu sonho de adolescência era fazer teatro, né? E eu não tinha isso aqui em Prudente e tal, e a gente, a vergonha também, ou sim, a autoconfiança baixa, né? Eu não tinha essa autoconfiança, então eu não fui para esse universo. Porém, quando veio a oportunidade, e quando a gente, nas reuniões onde eu trabalhava, eu explanava sobre vendas, eu sempre dava umas aulinhas de vendas, falei, poxa, tá aí uma forma de eu ir pro palco, fazer aquilo que eu gosto e ainda ajudando pessoas, sabe? Então começou a nascer aí. Aí comecei a treinar minhas equipes, todo mundo elogiava o atendimento das minhas empresas, algumas empresas começaram a me chamar para treinar outras pessoas, eu falei, acho que é isso que eu quero para mim também. Então, aliou essa vontade de ir pro palco, né? Você falou que o palco é mágico, o microfone é mágico, com o conhecimento. O filósofo, né, Clóvis de Barros fala sobre isso, né? Que ele sempre foi tímido, uma criança tímida, sofria bullying, inclusive, por causa disso, e aí teve uma apresentação, na hora que ele se viu em cima do palco, e todo mundo queria ver, porque ele era muito tímido. Só que na hora do palco ele mudou, e virou a chave. Falou, aqui é o meu lugar. Que é que a gente falou da persona, né? Já está dentro de você, só precisa de um momento, né, de um espaço adequado para que você se solte, né?
E é interessante isso. E às vezes as coisas não acontecem. Muitas vezes nós temos que fazer acontecer, né? Nós temos que nos provocando. Eu só tô dando esse gancho assim, porque você falou da timidez, então muitas vezes a pessoa é tímida e fala assim, mas eu não vou fazer um curso com o César, eu sou muito tímido. Não vou fazer um curso lá de como falar em público, porque eu não sei falar. Mas exatamente por isso é aí que tem que você fazer. Precisa. É aí que tem que fazer. E é interessante que você falou de novo, você já percebeu que as pessoas que menos precisam são as que mais fazem? Eu falo que o vendedor que menos precisaria treinar é o que mais treina. Eu me recordei esses dias em uma palestra do tempo da Hortência. Pô, a Hortência, a Rainha Hortência, jogou 2 anos aqui em Prudente. Eu ia treinar eu ia assistir alguns treinos na Ápia. Cara, acabava o treino, todos os jogadores iam embora. E ela fazia em média 500 arremessos, depois de cansada. Então é dom, não? Aí falam, mas ela fazia os 500 arremessos porque ela era a Rainha Hortência. Não, ela era a Rainha Hortência porque ela fazia os 500 arremessos. E na época, com a minha imaturidade, eu falei, mas tá errado. Ela tinha que estar descansando e as outras treinando. E aí você percebe que quem mais treina, quem mais exercita, quem mais pratica oratória, que é o curso que você faz, né? Vendas, são os que mais se dão bem. Agora fala um pouquinho então desse trabalho seu. Aí você passa a ministrar aulas, a fazer palestras, a ter a sua escola. Como que funciona isso tudo hoje em conjunto com a empresa? Como é que você lida com tudo isso? De uma forma muito natural, porque eu falo que a gente precisa, e todos os empresários precisam trabalhar muito a delegação, né? Nós precisamos criar equipes, né? Então, e eu tenho muito orgulho do meu time, porque parece que quanto mais fora eu fico, melhor eles se tornam. Vão ganhando autonomia, né? É igual um pai que fica cuidando do filho, né? Daqui a pouco ele não sabe nem andar sozinho, porque está sempre sufocando. Então, treinei, capacitei e cobrei. Então, só a cobrança se houver treinamento. Deu então, a independência. Né? Então, hoje, meu time, a coisa funciona muito redonda, né? E eu fiquei a semana passada, fiz uma turnê pelo CORE, que é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais, pelo Estado de São Paulo. Fiquei praticamente 4 dias fora. Eu voltei, a equipe estava igual quando eu estou aqui, tudo funcionando bem. Então, acho que é isso. Ter processos muito bem definidos, treinar pessoas, né? Lógico, não existe confiança, existe conferência, né? Então, só confiança. Então, eu confiro, né? Confere. E hoje a minha equipe é muito madura para isso, sabe? Mas é o que eu falo, nós temos que delegar também. Bom, então hoje, assim, até pelo seu perfil, você usa muitas redes sociais para poder divulgar o teu trabalho? Hoje é a ferramenta principal. Eu acho que todo o empresário que quer se dar bem precisa ter um Instagram muito bem desenhado, muito bem definido, com muita qualidade. De preferência, ter alguns experts para fazer isso para ele, né? Eu não sei lidar com isso. Paga uma agência, paga de repente, um estagiário de publicidade, alguém que faça isso. Social media, né? Social media, porque é um caminho sem volta, né? Eu entrei nesse assunto porque acho que muita gente acaba assistindo e fala, poxa, mas como é que eu vou encontrar ele? Eu quero fazer um curso, então já vou pedir aqui para o nosso produtor, o Altino, depois já coloca aqui na tela, né, Altino? O Instagram, para o pessoal poder entrar em contato, porque é o tipo de assunto que muita gente procura e às vezes tem pessoas que nem sabem que está aqui tão próximo, né? Nossa, você não imagina o quanto de pessoas assim que não sabiam que eu dou treinamento, né? Apesar que eu prospecto muito, sabe? Sim. Eu falo, e outra coisa, que eu falo para o empresário, nós não podemos ficar refém só do fluxo de pessoas que nos procuram, nós temos que buscar pessoas também. Tem que buscar pessoas. Mesmo assim, ainda bem, é impossível atingir 100% dos clientes, Sim. Então sempre tem pessoas nos procurando, conhecendo o nosso trabalho, mas a internet é fundamental. Agora, não adianta você fazer um tráfego pago, você trazer clientes para a tua empresa, se também as pessoas não tiverem capacitadas a conversão, né? Então a conversão, aí entra de novo o treinamento. Hoje é outro tipo de venda ali, né? Outro tipo de trabalho. E outra, por mais digital, né? Por mais remoto que estejam as vendas, a humanização ainda é o que faz toda a diferença. Sim. César, só para a gente então, chegando ao final, quais são os planos médio e longo prazo? O que você pensa hoje? Eu acredito muito que hoje nós temos que tomar cuidado porque as coisas também vão mudando muito rapidamente, né? Você tem que ter plano sim, porém escreve os planos a lápis, porque às vezes você vai ter que apagar rápido, porque as coisas vão mudando, as informações vão mudando. Mas assim, acima de tudo, uma dica que eu daria para quem está nos ouvindo aqui, Ricardo, é o seguinte,
se atualize sempre. Busque sempre a inovação. E às vezes a pessoa fala, mas é tão complicado, muda tão rápido. Tudo. Sim, mas nem tanto. É igual as pessoas falam, mas esse WhatsApp agora, essa modernidade, está difícil de eu lidar com ela. Eu falo que modernidade. Em 2009 o WhatsApp já existia no Brasil. Nós estamos há 16 anos, então é porque as pessoas muitas vezes não estão acompanhando o que acontece mais de perto, né? Então, precisa mudar, reinventar a forma de trabalhar, revermos alguns dos conceitos que a gente tinha antes, né? Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein, que por mais batida que ela seja, não devia cair de moda nunca, que ele diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Então, quer mudar o resultado? Comece a mudar. Então, voltando um pouquinho, meus planos sim, são cada vez mais desenvolver pessoas. Hoje, graças a Deus, a coisa está acontecendo em nível até nacional para mim, né? Então, eu já tenho feito grandes empresas em nível nacional. E como o futuro a Deus pertence, né? A longo prazo eu pretendo isso, cada vez mais consolidar-me como uma pessoa que ajude pessoas e na minha empresa ajudando pessoas, né, a solucionar os seus problemas nos escritórios, que a gente vai prosperando. Uma vez, um passo de cada vez. E eu acho que a nossa faixa etária, 40, 50, 60, ela está com a faca e o queijo na mão, uma oportunidade muito grande hoje, porque nós temos aquele passado sem internet, sem tanta tecnologia, e se atualizando, e tendo acesso e gostando também de trabalhar com a tecnologia, a gente está aliando dois mundos fantásticos de humanização e tecnologia. E a nossa geração tem isso, é uma grande oportunidade, né, César? Essa é uma combinação perfeita, sabe? A gente tem a expertise, a vivência, que ninguém tira. Isso nem o oficial de justiça vai tirar de você todo o teu conhecimento, né? E a tecnologia é nosso serviço. Mas eu não tenho tanta habilidade. Poxa, tem muitas pessoas com habilidade. Então, traz sua expertise com a tecnologia, com a modernidade, alia-se isso, você vai estar muito à frente das outras pessoas. E uma coisa que ninguém pode falar hoje é de falta de oportunidade de estudo, né? Hoje ninguém pode falar sobre isso, né? Nossa época, pra você fazer um curso, meu Deus do céu, né? Era muito difícil, né? Hoje, uma coisa que não dá para pensar em ficar sem é a inteligência artificial. Poxa, você busca a inteligência artificial hoje, ela te traz tantos resultados, ela te traz tantas informações e só cuidado com o que tem parte da grande massa aí, da grande imprensa, desculpa falar isso, mas colocando pavor, dizendo que a inteligência artificial vai substituir pessoas, não vai. Agora, você pode ser substituído por pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial, não por ela. Então, poxa, pegue sua expertise, pega o seu conhecimento, igual você falou, tem uma dúvida, quer criar um script, vai lá no ChatGPT ou em outras inteligências, vai te trazendo tantas informações e não é nada de novo, é coisa que já existe, são cruzamentos. É isso. Então, para a gente concluir, o DNA seu ninguém copia, ele pode copiar seu produto, pode copiar os seus scripts, mas o seu DNA ninguém vai copiar. Então, fica tranquilo. Nós temos aí muitas, como você falou muito bem, tem pessoas falando que cada vez mais as coisas estão justas, apertadas. Eu acho que não. Cada vez mais estão ampliadas as oportunidades. Sim. Você estar com o seu radar ligado, né? E agir preparado. Preparado e sempre agir em forma de interrogação. Onde é que eu posso buscar? O que eu preciso fazer? O que é que eu nunca fiz até hoje que eu posso melhorar? Né? Que aí você vai encontrar muitas respostas. Obrigado, César. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio. Te convido a entrar aqui no canal, tem vários episódios, vários empreendedores, tem outros canais também, tem outros programas também aqui dentro do nosso canal sobre outros assuntos. Então sempre acompanhe, divulgue aí para as pessoas que você gosta, não esqueça de dar aquela curtida, né? E de ligar o sininho para acompanhar sempre as novidades aqui no nosso Radiocast 101, Radiocast Empresas, ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau.